semana começou linda com o discurso da Oprah no Globo de Ouro e o nosso sonho é que ela tivesse terminado assim, nessa vibe Time's Up, mas tinha uma Danusa Leão no meio do caminho. Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas ao Mundo Gordelícia! Mexer em polêmica está longe de ser o objetivo principal deste canal, mas tem situações em que, não dá pra lutar por liberdade, pra lutar por respeito, pra lutar pelo empoderamento feminino e me fazer de cega, surda e muda sobre o furdunço que está rolando em torno do assunto assédio esta semana. Então, senta aí e chá comigo. Se você foi abduzido por extraterrestres nos últimos dias, ou se você estava fazendo um cyber detox como eu no Réveillon e não faz ideia do que eu estou falando, eu explico. No último domingo rolou o Globo de Ouro, uma premiação importantíssima do cinema e da TV e que acabou sendo marcada por um protesto também importantíssimo. De uns tempos pra cá, Hollywood foi inundada por um tsunami de denúncias de assédio sexual. Bastou que as primeiras mulheres tivessem coragem de denunciar um todo-poderoso do cinema para que a hashtag MeToo, em português eu também, inundasse as redes sociais mostrando a magnitude mundial do assédio sexual. O movimento MeToo evoluiu para a campanha Time's Up, em português, o tempo acabou, que foi apresentada oficialmente na cerimônia do Globo de Ouro. Vestidas de preto, as atrizes e várias não atrizes também manifestaram a sua indignação contra os abusos cometidos na indústria cinematográfica, que, vamos combinar, é só uma pequenina amostra da cultura escrota que ainda impera no mundo e a qual nós não queremos mais nos submeter, não é mesmo? O ponto altíssimo da noite ficou por conta da maravilhosa Oprah Winfrey, que fez um discurso de For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Tava tudo lindo e maravilhoso no reino de estamos caminhando para um mundo melhor, quando de repente, aqui pertinho, bem ao nosso lado, no nosso Brasilzinho querido, surge uma bomba lançada por Danusa Leão. Eu juro que eu queria que esse texto fosse uma ironia, mas não foi. Extra, extra! Ai, uma pena que não tenha sido seu, né? Mentira, que eu não sou a favor de discurso de ódio, nem nunca serei. Sou contra a censura, sou a favor da liberdade educada de expressão e por isso seria totalmente incoerente eu dizer que esta senhora não tem o direito de pensar e de escrever essas coisas. Ela tem esse direito, mas eu também tenho o direito de achar um absurdo, de achar um desserviço e de querer colocar o meu ponto de vista sobre as partes mais marcantes desta pérola publicada. O que não está claro para mim é o conceito de assédio. É uma paquera? Avanços sexuais entre homens e mulheres começam sempre de um lado. Às vezes o outro lado não quer, e isso é normal. Como definir? Tem toda a razão, senhora Danusa. Algum lado tem que começar o avanço sexual. E sim, às vezes o outro lado não quer. E sim, isso é perfeitamente normal. Portanto, na sua própria sentença já está a clareza que a senhora diz não ter. Na sua sentença já está a diferença entre paquera e assédio. Se um lado joga verde para colher maduro e o outro lado entra voluntariamente na dança do acasalamento, se é consensual, se é da vontade dos dois, é paquera. Agora, se o lado paquerado não corresponde à investida do paquerador e este paquerador insiste veementemente, opa! Dicionário é do seu tempo, né?
Então, assédio, insistência impertinente, perseguição, sugestão ou pretensão constantes em relação a alguém. Tá bom? Não acho que as denúncias de assédio possam gerar uma caça às bruxas, porque são uma coisa ridícula para começo de história. É doloroso saber que uma mulher pode fazer uma acusação e tirar o emprego de um homem. É algo pecaminoso. Olha, eu queria fazer 1 minuto de silêncio, porque essa... Sabe o que mais me entristece? É saber que não tem só uma Danusa no mundo. É saber que a Danusa é só um exemplozinho de uma sociedade ainda imensa, numerosíssima e tão contaminada de preconceitos, tão contaminada de machismo, que nem se dá conta das merdas que tá proliferando. Doloroso saber que uma mulher pode tirar o emprego de um homem que cometeu assédio. Ai, tadinho! Tadinho, tão indefeso, tão inocente. E saber que um homem ameaça destruir a carreira de uma mulher. Saber que um homem ameaça tirar o emprego dela, tirar o sustento da família dela se ela não se submeter a favores sexuais. Isso não é doloroso, não? Nunca deve ter precisado ter um subemprego para botar comida na mesa para os filhos, né? Difícil mesmo se colocar no lugar do outro. Inclusive, convém dizer que as participantes da campanha Time's Up, cuja maior preocupação no Globo de Ouro realmente devia ser se seriam ou não paqueradas, se voltariam para casa acompanhadas ou não, criaram um fundo para ajudar financeiramente mulheres de baixo poder aquisitivo a se defenderem na justiça em processos de assédio em várias profissões e não só no cinema. É ótimo passar em frente a uma obra e receber um elogio. Sou desse tempo. Acho que toda mulher deveria ser assediada pelo menos 3 vezes por semana para ser feliz. Viva os homens! Aqui eu já detecto um nível patológico de carência mesmo e possivelmente um grave problema de relacionamento. Afinal de contas, se a pessoa depende de elogios de desconhecidos e voltados apenas a seus atributos físicos para ser feliz, é porque ela deve ter muito pouco ou nada a ser valorizado pelos seus entes queridos, né? Danusa, meu anjo, prescrever doses de assédio como elevador de autoestima foi um pouco demais. Voltando ao papo sério, entre o Globo de Ouro e o artigo da Danusa Leão, surgiu também um manifesto bastante controverso, assinado por 100 francesas, incluindo a atriz Catherine Deneuve. O sensacional e sempre lúcido Mário Sérgio Cortella, em entrevista à Rádio CBN, onde ponderava o Time's Up e o manifesto francês, dizia pender para o movimento hollywoodiano que combatia a violência de fato, mas reconhecer a importância do debate que se abria com a tal carta francesa. Eu tenho que concordar com Cortella sobre a importância dessa ponderação. A gente está num processo de revisão de comportamentos que são tidos como normais e aceitáveis há muitos e muitos anos. Infelizmente, não é de uma hora para outra que tudo muda. É claro que ainda existem tons muito nebulosos entre elogio e assédio, e a gente ainda precisa se guiar muito pelo bom senso para não transformar um movimento maravilhoso que luta contra a violência, que luta contra o abuso de fato, contra a brutalidade do cotidiano, em uma perseguição sem critério. Lutar pelo fim do silêncio nessas situações de assédio não tem nada a ver com ter ódio dos homens ou com ser contra a liberdade sexual. Nós, mulheres, não queremos que as pessoas deixem de flertar, de paquerar, de transar com quem der na telha. O que a gente quer é que os homens parem de usar a sua condição de poder, a sua condição de força, seja física ou social, para constranger, para coagir, para humilhar, para violentar quem quer que seja, mulher ou não. O movimento não é contra os homens, é contra os assediadores, os abusadores, os estupradores, sejam eles quem forem. Portanto, você, homem que está me ouvindo agora, se você não é um abusador, um assediador, um estuprador,
Se você ama e admira verdadeiramente as mulheres ao seu redor, você não precisa temer o feminismo. Você pode e deve apoiá-lo, inclusive. E sobre a Danusa, eu acho que o melhor resumo é o post dos netos da própria. Minha avó tá maluca, minha avó tá maluca. Um beijo e até a próxima. Acho que toda pessoa deveria ser elogiada pelo menos 3 vezes por semana para ser feliz. Aí eu concordo.